bem com você? Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp em Pauta. Olha, um estudo da Organização Meteorológica Mundial feito em 2023 mostra que os anos anteriores ao levantamento foram os mais quentes já registrados, com o aumento do nível do mar e também aquecimento dos oceanos, atingindo aí níveis recordes. O agravamento das mudanças climáticas trouxe mais secas, mais inundações e ondas de calor para várias partes do mundo. A gente tem sentido isso daí, né? Na pele, literalmente, né? O último verão, pelo menos aqui em São Paulo, teve picos de calor altíssimos. E olha, na COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em dezembro de 2023, 198 países, incluindo o Brasil, concordaram em adotar um acordo histórico para uma transição para fontes de energia mais limpas e renováveis, né? Agora, quais são esses e outros principais compromissos assumidos pelo Brasil? Será que nós, aqui do Brasil, os outros países, vamos conseguir cumprir esses compromissos, né? São os temas que estão aqui no programa de hoje. Os nossos convidados para nos ajudar a Tereza Vilar, que é doutora em ciência ambiental, já está aqui com a gente, é filósofa, advogada da União, coordenadora da Câmara Nacional de Sustentabilidade e Consultoria Geral da União. Seja muito bem-vinda. Olá, uma satisfação estar aqui com você, Jeremias, sempre trazendo temas atuais e relevantes, esclarecendo, né, o nosso público sobre, hoje, mudanças climáticas. E uma honra também estar aqui com o deputado constituinte Fábio Feldman. Sim, Dr. Fábio Feldman, advogado, ambientalista, cofundador do SOS Mata Atlântica. Seja bem-vindo, Dr. Fábio. Eu que agradeço aqui essa oportunidade de a gente debater esse tema que é um grande desafio, inclusive com a Tereza, que é uma das grandes referências aqui no Brasil e uma referência internacional no tema de mudança do clima e sustentabilidade. Muito bem. Doutor Fábio, o senhor já é um conhecido nosso aqui da casa, deputado federal por 3 vezes, foi secretário de Estado do Meio Ambiente aqui no estado de São Paulo, participou de várias legislações, né? Já falei uma parte do seu currículo, mas complementa um pouquinho, o senhor que acompanha há tanto tempo, né? Um pouco do seu trabalho, o que o senhor tem acompanhado ultimamente aí dentro do meio ambiente, por favor? Jeremias, eu sou, como você falou, eu sou ambientalista histórico, estou muito envolvido com esse tema há praticamente 40 anos, até mais de 40 anos. Inclusive, participei em muitos eventos aqui na Assembleia Legislativa. Quando teve um período na minha vida que eu fui advogado das vítimas da poluição de Cubatão, que havia uma suspeita de crianças nascendo anencefálicas. E a Assembleia Legislativa criou uma comissão especial de inquérito. Eu participei muito com alguns deputados, Rubens Laras e outros. Então, eu sou, digamos assim, uma testemunha protagonista de toda essa discussão de meio ambiente nos últimos anos e, mais especificamente, a partir de um determinado momento, do tema das mudanças do clima. Quer dizer, quando eu fui secretário de Meio Ambiente, a gente criou o primeiro Programa Estadual de Mudança do Clima em 95 e eu participei de muitas COPs. Então, eu acho que o que me diferencia foi ter tido essa possibilidade de acompanhar o debate e cada vez mais verificar os grandes desafios ambientais, mas particularmente das mudanças do clima. Eu vi uma entrevista do senhor de 5 anos atrás e o senhor dizia assim, olha, uma é que precisa tratar as questões do meio ambiente de médio e longo prazo, 20, 30 anos, né? Mas parece que agora não está dando muito mais tempo, né, deputado? Porque as coisas estão muito prementes, né? Eu falei do clima e a gente está sentindo na pele o calor chegando altíssimo, né? O último ano foi, a revista FAPESP mostrou que foi um dos meses mais quentes nos últimos 150 anos. Coisa extraordinária. Não, exatamente isso. Quer dizer, se eu aliás, vim aqui na Assembleia algumas vezes. Quer dizer, na década de 70, 80, a gente, quando discutia a questão ambiental, a gente dizia, não, essa é uma questão ética, legal, das futuras gerações. E a gente tinha uma expectativa de que esse tema teria grandes impactos em 100, 200, 300 anos. E hoje não é mais verdade isso. Quer dizer, hoje nós estamos vivendo, somos a primeira geração que vive intensamente o aquecimento global, a mudança do clima, e a janela de oportunidade de agir é muito curta, ou seja, nós somos a primeira geração que sofre o aquecimento global e que, por outro lado, tem a responsabilidade de agir para não evitar o pior. Quer dizer, a ONU fala em algumas datas símbolo, 2030, 2050 e 2100.
Quer dizer, o Acordo de Paris fala em você manter a temperatura média do planeta até 2100 entre 2 graus e 1,5 graus. E a oportunidade é agora. O que torna, na minha opinião, converso muito com a Tereza, que é filósofa, sobre isso, quer dizer, que nunca uma geração teve um desafio ético tão grande como a nossa de combater o aquecimento global. Sobre ética, a gente vai falar um pouquinho também com a Tereza Vilar, que se apresenta um pouquinho mais, já falei um pouco do seu currículo, né? Mas, por favor, a senhora já esteve aqui no programa, né? Sim. Vai falar um pouco do seu currículo e do seu envolvimento com o meio ambiente. O meu envolvimento com o meio ambiente começou na faculdade, a partir até dos estudos que eu fui lá na biblioteca da CETESB, não sei se já comentei com o Fábio Feldman isso, a partir dos estudos da poluição em Cubatão, e tinha alguns estudos em relatórios da CETESB na biblioteca com relação ao impacto em exames de sangue da população ribeirinha, não só a questão atmosférica, mas a questão do rio Cubatão. Então, sempre me interessei. E o interessante, eu acho, é perceber, eu me formei em 93 na Faculdade de Direito, e o direito ambiental era uma disciplina optativa. Hoje, nas grades de graduação, nós temos pelo menos um semestre obrigatório de direito ambiental, quando eu acho que deveríamos ter muito mais. Sim. Porque na formação jurídica é fundamental que esse tema seja embasado seriamente por todas essas pessoas que estão em fase de graduação e mesmo em pós-graduação, no ensino médio, na educação infantil e fundamental. Então, o meu interesse vem daí, dessa capacidade de perceber o quanto o clima, a natureza, ela reage às nossas ações antiéticas, irresponsáveis com relação ao nosso meio ambiente. E aí eu prossegui, né, concluí a faculdade, ingressei no concurso da AGU e fui fazer a minha pós-graduação na área de ciência ambiental, quando eu percebi a importância do direito se relacionar com outros temas. Então, eu fiz o meu doutorado em ciência ambiental aqui na USP e também antes resolvi fazer a faculdade de graduação em filosofia, porque a filosofia nos ajuda também a compreender o porquê das normas. Essa reflexão, e ela funciona numa aplicação que seja prática, naquele sentido de autorresponsabilidade de cada um. Aquilo, assim, tem a possibilidade do Fábio ter prefaciado a minha tese de doutorado quando foi um livro, e numa dimensão que eu falo que é de uma responsabilidade ética, Jeremias, individual, organizacional, pública e organizacional privada. E a partir daí todas essas ações serem implementadas, reguladas, fiscalizadas, né? Tanto por controle social como também pelos órgãos de fiscalização e controle, porque não tem como, né? A partir daquilo, toda a tua fala e a conversa também trazida pelo Fábio Feldman, de permanecermos indiferentes a essas mudanças climáticas. E aí a esfera de responsabilidade organizacional, empresarial e do próprio Estado, né? Então é nessa linha que eu tenho atuado academicamente. Sim. Doutor Fábio, a população em geral fala sobre meio ambiente, a gente de tantos em tantos tempos, está acontecendo a COP28, então alguns países mais envolvidos não aderiram, é sempre mais ou menos a conversa, o jornalista já acompanha isso também há algumas décadas, parece que se repete, né? E a população em geral escuta isso aqui, desmatamento na Amazônia, o garimpo não sei o quê, e a gente pega essas coisas assim, e acho que falta mais educação para a gente, para que esses temas estejam mais presentes. Nós temos uma outra dimensão que é a pública, Tereza pode falar mais depois, de licitação, que eu acho muito interessante. E eu queria que o senhor falasse um pouco dessa questão da COP, por exemplo. Como é que são metas que são colocadas, como é que se acompanha essas metas, como que elas são mensuradas? Porque, por exemplo, o Brasil, salvo engano, reduzir cerca de 50% até 2030, mais ou menos dentro da meta global, acho que é o gás carbônico, né, a emissão. Dá para medir? A gente vai alcançar essa meta? Olha, primeiro, eu acho o seguinte, que o que você colocou é absolutamente correto. Quer dizer, nós temos várias crises em curso. Você tem a crise da mudança do clima, você tem a crise da biodiversidade, que é muito séria, e mais recentemente a crise dos plásticos nos oceanos, que são crises globais. Como elas são globais, elas exigem, na verdade, que todos os países tomem medidas
para combater os efeitos e, no caso de mudança do clima, reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Agora, o que a população sente, eu acho que é absolutamente sentimento legítimo, de que se conversa muito, se faz muitos acordos, por exemplo, o Acordo de Paris é um acordo de 2015 e continua sendo negociado em termos de regulamentação de algumas matérias importantíssimas. Talvez o mais desafiador é o que a gente chama precificação de carbono, que está muito ligado a um tema que está na agenda, inclusive, dos negócios, que é o mercado de carbono. Então, quer dizer, o que nós estamos assistindo é, quer dizer, um esforço internacional que fixa metas e obrigações e praticamente o descumprimento dos países em relação a isso. O caso do Brasil é um caso singular, porque o Brasil, em Paris, deixa eu dar até uma explicação, o Acordo de Paris, ele funciona da seguinte maneira: todo país apresenta um plano que chama NDC, que é o plano que detalha como o país vai reduzir as suas emissões. O Brasil apresentou isso e uma das compromissos brasileiros é diminuir o desmatamento da Amazônia, inclusive para até 2030, e até um paradoxo, diminuir o desmatamento ilegal. E depois o Brasil aumentou a sua ambição e colocou o desmatamento ilegal como obrigação para 2028. E o fato é que o Brasil, por exemplo, não está conseguindo, com efetividade, diminuir como deveria o desmatamento da Amazônia, o desmatamento do Cerrado e mesmo o desmatamento da Caatinga. Então, quer dizer, os países estão patinando muito e eu acho que a sociedade apresenta um certo cansaço em relação a isso. Questão da mudança do clima. Quer dizer, a negociação começou em 89, você tem a Convenção das Nações Unidas, a primeira em 92, que entrou em vigência em 95, tem o Protocolo de Kyoto de 97, e se você verificar as ações, elas são muito tímidas em relação ao agravamento da situação. Quer dizer, aqui no Brasil, vamos citar talvez o exemplo hoje mais evidente, que é o que aconteceu em Porto Alegre, ou mesmo em São Paulo, em São Sebastião, há pouco tempo atrás. Então, a sociedade está sentindo os impactos da mudança do clima, secas na Amazônia, mas ela não está vendo a ação necessária que teria que ser tomada pela gravidade e urgência do problema. E nem esses efeitos que a gente está sentindo na pele aqui do calor mais excessivo, mais chuvas que virão. A gente, para falar aqui próximo, né, nós tivemos aqui em São Sebastião, né, os desmoramentos no ano passado, enfim, são muito próximos. Muita seca, né, que a umidade sendo reduzida em várias partes do Brasil, salvo o sul, o resto está reduzindo muito a umidade. Enfim, são todas as notícias que chegam são bem avassaladoras. Tudo que eu leio, assim, alguma coisa que eu li do semiárido ali, de coisas irreversíveis, quando a gente vê sobre as geleiras, né, estava vendo uma explicação que o sol incide nos polos, nas geleiras, eles refletem cada vez menos, porque aquela geleira branca reflete. Quando reflete mais, incide mais, derrete mais rápido. Então, um ciclo que daqui a pouco não tem mais volta, né? Nem isso está sendo suficiente para fazer com que as nações possam se sensibilizar mais e se comprometer mais. Não, eu acho que esse é o grande desafio da humanidade. Enfim, quer dizer, as dificuldades que nós temos de tomar as medidas que são necessárias. A gente conversava aqui antes de começar o programa, quer dizer, o grande vilão da mudança do clima é o combustível fóssil, o petróleo. Então, você veja que nenhuma das conferências das Nações Unidas sobre esse tema conseguiu um compromisso dos países de redução do uso de combustível fóssil. Quer dizer, e aqui no Brasil a gente vai enfrentar essa discussão. O Brasil já é um grande exportador de petróleo e a exploração da margem ocidental da Amazônia. E eu tenho defendido isso, conversando com muitas pessoas, inclusive com a Tereza. Não é uma decisão do IBAMA, não é uma decisão do governo Lula, é uma decisão da sociedade brasileira. Por isso que eu defendo um plebiscito, porque... E o que o Brasil diz? O Brasil diz, olha, eu tenho que explorar o petróleo porque os outros países exploram, e é verdade. Inclusive a Noruega, que é um exemplo
de país, que contribui aqui muito, é o grande contribuinte para o Fundo Amazônia de combate ao desmatamento, é um grande produtor exportador de petróleo. É um dos maiores, né? Está fundada a riqueza dela no petróleo também, no petróleo. Então, o que eu acho, Jeremias, é que a sociedade vai ter que decidir, e decidir para valer. Quer dizer, eu acho que o caso no Brasil mais evidente, quer dizer, é óbvio, é o desmatamento da Amazônia, que é o desmatamento ilegal, praticado e protagonizado pelo crime organizado, que, aliás, não existe só na Amazônia, que em São Paulo a grande supressão da Mata Atlântica também é o crime organizado. Quer dizer, o crime organizado na questão ambiental, no Brasil e em muitos países, inclusive da Amazônia, é muito importante, mas tem essa decisão. Por exemplo, vamos explorar petróleo? Eu, pessoalmente, sou contra. Mas acho que não é minha opinião, nem deste governo, é o que a sociedade brasileira quer. Até mesmo porque o Brasil possa assumir uma grande liderança nesse tema. O Brasil tem condições para isso. Quer dizer, o Brasil, com o etanol, ele tem um diferencial mundial, né? O etanol nosso. Não, o Brasil, quer dizer, o Brasil foi muito reticente em relação ao tema do clima. A primeira grande conferência foi em 72, em Estocolmo, e o Brasil defendeu uma posição, na minha opinião, muito equivocada. Só vamos cuidar de meio ambiente quando cuidarmos da pobreza. E o Brasil, inclusive, chegou a convidar indústrias poluidoras a virem para o Brasil. Inclusive, a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, fez uma reunião em 82, chamava 72 Estocolmo, 82 Cubatão, para mostrar que essa posição brasileira estava equivocada. Em 92, o Brasil assumiu uma liderança inegável no tema nos temas ambientais. Só que tem uma hora, e acho que a Tereza até pode comentar isso, que tem que fazer lição de casa. Quer dizer, eu acho que é muita conversa, não do Brasil, de todos os países, pouca ação, pouca implementação. E eu quero insistir, quer dizer, os nossos prazos estão colocados. 2030 é amanhã, 2050 é amanhã à tarde, não é isso? E a gente não está vendo a ação necessária para enfrentar esse problema que, como você mesmo colocou, não há mais dúvida da existência do aquecimento global provocado pela humanidade. E nós estamos sentindo os efeitos, quer dizer, calor, não só no Brasil, né? E a questão ambiental, eu estava até comentando com a Tereza me acha muito pessimista, né? Mas vocês vejam o caso das Olimpíadas do Sena, que era um exemplo de um rio despoluído, e olha o que nós estamos vendo. Imagina o Sena, que houve aquele esforço gigantesco. Aqui no Brasil não, pega o Tietê, Rio Pinheiros e os rios amazônicos que praticamente não têm presença humana, contaminados com mercúrio. Enfim, eu acho que o desafio é urgente, grave, e a sociedade tem que exigir, inclusive, dos políticos, os tomadores de decisão, que enfrentem de fato e ajudem a sociedade a enfrentar esse grande desafio, que é um desafio único e singular. Nenhuma geração enfrentou o que nós estamos enfrentando hoje. Então é para essa e para as próximas gerações. Tereza, agora eu vou deixar a Tereza falar, assim, até porque estou muito interessado em saber, eu vi uma palestra sua muito interessante, que você faz um estudo sobre as licitações, né, para a gente ir para o campo mais prático. Sim. Eu achei muito interessante que a senhora mostrava um estudo dizendo que as licitações, elas são cerca do estudo de 2016, de 20,2% do PIB, é muita coisa. E como é que a gente pode usar isso em favor do meio ambiente? Obrigada, Jeremias. Fazendo gancho com a fala de vocês, eu acho que nós temos essa questão da sensação de impotência que todos nós sentimos em face das ações governamentais, no âmbito das nações, da ONU, elas não serem suficientes. Mas, por outro lado, eu acho que tem uma potência a ser explorada em 2 pontos, né? E aí um deles é realmente a questão das contratações sustentáveis. Uma é a efetividade da nossa legislação. Eu acho que esse é um ponto. Nós temos uma legislação ambiental potente, séria, e o direito ao meio ambiente previsto na Constituição, né? Nós temos atores institucionais públicos como ministérios, tribunais de contas, a Advocacia Geral da União, existem atores institucionais, Ministério Público, a sociedade civil organizada, que também intenta com ações de litigância climática, ações de descumprimento de preceitos fundamentais na área climática. Quer dizer, nós temos também
um potencial de atuação gigantesco. E não só um potencial, isso já acontece. Só que, por outro lado, a sociedade não tem um conhecimento disso, de um modo geral. E a questão da sustentabilidade, do meio ambiente e daquilo que nos impacta, ainda eu acho que a gente tem muito a avançar, né? No sentido de conscientização e tal. Esse é um ponto. O segundo ponto é trazer esse papel que há do Estado por uma ferramenta que é o uso responsável do seu poder de compra. Municípios, estados, Distrito Federal e União, todos fazem suas contratações, suas obras, parcerias público-privadas, concessões, convênios, repasses de recurso, acordo de cooperação. É a inserção nesses instrumentos jurídicos daquilo que já a lei de licitação estabelece há mais de uma década, que são a questão do desenvolvimento nacional sustentável. E aí eu digo mais, porque como você mencionou desse impacto, desse estudo, que é um estudo do IBGE, a gente está precisando realmente de um mapeamento mais atualizado, de 20% do produto interno bruto. Eu acho que o momento, minha posição como pesquisadora, é inserir a variável da vulnerabilidade climática também nessas contratações, Sim. também nas edificações. E essa variável climática, então, eu tenho até, vou te encaminhar um texto depois, que eu encaminhei para a publicação, há uma nova dimensão, que é essa dimensão climática ser considerada nessas atuações estatais pelas contratações públicas. Ela é como se fosse um olhar mais preciso e mais com busca de dados científicos com relação à teoria do risco. Como que vai impactar em mudança climática eu fazer essa edificação dessa maneira, esse planejamento urbano dessa maneira? E essa dimensão climática que eu acho, pelos históricos recentes que nós temos de notícias no Brasil e no mundo, precisa entrar com tudo nas contratações públicas. E não só uma dimensão climática que a gente vai importar experiências, nós temos experiências estrangeiras de licitações sustentáveis, mas considerando, Jeremias e Fábio, a dimensão territorial do Brasil, os nossos biomas, a riqueza cultural que nós temos, material e imaterial, construtiva, de várias questões, a diferença se a região tem muito rio, se não tem, se é uma cidade próxima ao litoral. Essa questão também da geografia ser considerada e também a cultura local. Então, não é inserir uma contratação sustentável, eu tenho começado a falar mais sobre isso, no sentido, vamos considerar a dimensão social, ambiental e a dimensão econômica. Não, nós temos que começar a ter atuação coordenada por consórcios municipais, por atrelamento ao recente plano de adaptação climática, que nós vamos ter um plano nacional, planos estaduais e planos municipais, que as contratações públicas, elas têm que ter esse tipo de envolvimento também, considerando o bioma. A região é mais rural, a região é mais urbana, mas para isso a gente tem que ter algo que eu acho que é assim, a grande dificuldade de qualquer sociedade humana, que é atuar em colaboração. A gente tem que trabalhar em colaboração, tem que ouvir a ciência, ouvir as universidades locais, universidade daquela cidade, fazer grupos de trabalho para que aquele projeto, por exemplo, construtivo, aquela medida de saneamento básico, aquela parceria público-privada também tem um olhar técnico e não é custoso. Me parece que a USP está fazendo, nós estamos gravando isso aqui em agosto de 2024, fazendo um estudo muito interessante sobre cidade, sobre clima, Sim. muito aprofundado. Então, assim, o poder público tem que se... Aliás, eu quero trazê-los aqui, porque precisa ter essa interlocução com a academia, né? Agora, como é que a senhora acha que isso se daria na prática, né? Porque as contratações Sim. públicas, elas são muito amplas, desde metrôs, rodovias, né? Algumas já têm algum tipo de compensação ambiental, né? Mas tem desde as pequenas, serviços hospitalares, tudo, né? 20% do PIB é um montante muito grande. Como é que na prática poderia se inserir essas questões?
Assim, acho que o principal é a inserção da legislação e das normas dos órgãos competentes, como o IBAMA, a Anvisa, os órgãos que atuam, que têm disciplinas por resoluções, por decisões de diretoria colegiada, como por exemplo da Anvisa, gestão de resíduos, legislação, inserir tudo isso nas nossas contratações públicas. Como fazer isso? Eu tomo a liberdade de divulgar para os nossos telespectadores e ouvintes o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia Geral da União, que é um material atualizado anualmente, com quase 300 páginas, que faz um mapeamento de toda a legislação federal e a correspondente cláusula que deve inserir no edital. Se eu vou fazer uma contratação de uma lavanderia hospitalar, uma obra de engenharia, toda a legislação que é legal e obrigatória, então a Advocacia Geral da União já tem esse material disponível gratuitamente no site. Chama manual? Guia Nacional de Contratações Públicas Sustentáveis, tá? Da Advocacia Geral da União. Além disso, nós temos recentemente, há menos de um ano, foi criada uma comissão interministerial de contratações públicas para o desenvolvimento sustentável. O que essa comissão vai fazer? Trabalhar com incentivo e fomento ao mercado fornecedor por energias menos poluentes. E aí, a primeira normatização com margens de preferência, ou seja, vai custar mais barato, para veículos de transporte com motor elétrico, acima de 10 pessoas. Então, é uma maneira, isso não tem nem 2 meses, é uma maneira de fomentar esse mercado também. E aí, a partir dessa política de incentivo ao mercado fornecedor, né, no caso dos veículos com energia exclusivamente elétrica ou dupla, né? É uma maneira de reduzir o preço. Então, o que eu percebo é que tem também essa necessidade de conhecer como implementar, por isso eu tomo a liberdade de falar desse trabalho. E o mais legal, Jeremias e Fábio, é que recentemente o Tribunal de Contas da União criou um índice de governança para os órgãos públicos que atrela as contratações sustentáveis também. Então, vai ser objeto de avaliação em auditorias pelo Tribunal de Contas se aqueles órgãos públicos estão fazendo as contratações sustentáveis. E aí a roda vai girando pedagogicamente como aquilo que a gente quer fazer, que é um círculo virtuoso. E eu acho que tem um outro ponto, porque é um cenário que nos preocupa, né? Que é a questão da educação ambiental, né? De uma maior disseminação e conhecimento de que, ainda que não me atinja diretamente, as mudanças climáticas, elas estão aí, né? E vão acabar atingindo a mim ou a pessoas que estão próximas ou distantes. E nesse sentido, eu acho que eu trago sempre essa questão ética, já me encerrando, que estou falando muito. Não, fica à vontade. Frente tá uma ótimo. questão que é a questão de a gente considerar que as nossas ações humanas, elas também precisam estar movidas por um valor de uma compaixão social. Um sentido que vai além daquele estrito individualismo, mas um sentido de que eu falo muito, a compaixão, ele é um valor social. E ele é um valor presente na nossa Constituição, presente nos nossos direitos humanos, no direito ao meio ambiente, e ele deve nortear também as ações institucionais, públicas e privadas, né? Sim. Eu acho que é isso. A senhora está falando, e eu estou pensando aqui em algumas questões de compensações, ligando os pontos. O doutor Fábio falou assim da questão do asfalto, da própria cor do asfalto, que ele acumula muito calor. Nesses tempos muito quentes, a gente tem sentido isso. Eu fiz uma entrevista recentemente aqui sobre Paraisópolis, você olha uma visão de cima, não tem árvore. Então é um negócio assim, que é uma ilha de calor, porque não tem árvore. E do jeito que foi construído, não tem nem como colocar árvore lá para diminuir. E o doutor Fábio lembrou bem que diminuir o lugar que tem muita árvore, diminuir até 4 graus, né? Então, nesse calorzão que a gente está sentindo, é muito interessante. Interessante tudo isso que ela colocou, né, doutor Fábio? Porque essas compensações, elas podem ser feitas e tem que ter um diálogo, né? Eu me lembro de uma fala do senhor também, só para complementar, há 5 anos, na entrevista que eu vi, o senhor falou, olha, a questão da rural tem que ser olhada, porque lá, daqui a pouco, a mudança climática vai afetar a agricultura. Já está afetando, né? Não, quer dizer, eu acho que o importante no que
a Tereza está fazendo é porque tem um caráter muito prático e operacional. Quer dizer, eu acho que o desafio nos nossos temas é como transformar em ações o que nós queremos e a implementação. Acordo de Paris, Convenção da Biodiversidade, quer dizer, a Convenção de Combate à Desertificação. E um aspecto que a Tereza colocou, nós tivemos juntos há um mês atrás, nos 25 anos de celebração da Política Nacional de Educação Ambiental. Eu sempre uso como exemplo, a Constituição é de 88, a Constituição obriga educação ambiental, todos os níveis de ensino e educação informal. Essa lei é de 97. Portanto, se nós tivéssemos levado esta lei a sério, nós teríamos uma geração muito mais informada, muito mais preparada, muito mais consciente. Então, eu acho que o foco da discussão no mundo é implementação. E que instrumentos operacionais nós temos? Que, veja, a Tereza falou do poder de compra dos governos, mas tem o papel das empresas também. À medida que as empresas incorporarem na sua cadeia de suprimentos a dimensão de sustentabilidade, eu gostei muito que ela falou, que é o círculo virtuoso. E, inclusive, acho que surgiu uma oportunidade, uma coisa que não é nova na reforma tributária, que é você poder usar a tributação no bom sentido. Quer dizer, meu exemplo, eu tenho um produto sem agrotóxico, um agrotóxico. Muitas vezes o orgânico, nesse caso, é mais caro do que o melhor para a saúde. Então, você pode usar a tributação como instrumento econômico de garantir que a população tenha acesso a um produto mais sustentável, não só para a questão ambiental, a grande discussão do açúcar, quer dizer, refrigerante com muito açúcar normalmente é mais barato e a população de baixa renda tem menos condição, poder aquisitivo de um diet ou de um light. Então, a tributação, junto com a compra pública e a das empresas, pode fazer toda a diferença. Eu acho que, eu gosto muito, eu sou um fã aqui de admirador da Tereza, porque ela está pondo em prática a questão da sustentabilidade. Quer dizer, menos conversa e instrumentos concretos que podem ser mensuráveis e mostrar resultados, que é o que o mundo precisa. Aliás, tem essa discussão agora da lei antidesmatamento da União Europeia, que tem toda uma polêmica, mas ela vai trazer um grande resultado. Qual é o resultado? Rastreabilidade. Se eu tenho uma soja que foi feita numa área desmatada, essa soja vai perder acesso ao mercado internacional. Isso serve para o mercado nacional. Ou seja, nós temos que ser sérios, criativos. E o importante é o que a Tereza falou, assumir a responsabilidade. Cada um de nós, o que é educação ambiental? Responsabilidade e responsabilidade com as futuras gerações. Como eu disse, agora não é mais só com as futuras gerações. A nossa geração é uma geração, quero insistir, que tem uma responsabilidade gigantesca se quisermos, na verdade, garantir um planeta como nós recebemos dos nossos pais e nossos avós. Doutor Fábio, o senhor foi deputado federal por várias vezes, o senhor sabe também da dificuldade de se aprovar legislações, mas aqui no estado de São Paulo nós tivemos, relativamente recente, a questão do incentivo do ICMS ambiental, né? Tem política de resíduos sólidos. Como é que o senhor está vendo aqui no estado de São Paulo algumas dessas ações que procuram aí, se não mitigar, pelo menos incentivar aí o meio ambiente? Olha, Jeremias, eu acho que São Paulo tem que resgatar um papel de protagonismo nessa agenda. Por uma razão óbvia, quando você faz uma lei em São Paulo, ela vira referência para o Brasil. Vou dar um exemplo de uma lei que eu participei, que é a Política Estadual de Mudança do Clima, que é de 2009. Se você comparar as leis dos outros estados, você vai ver que nós viramos o modelo. E São Paulo tem um grande poder de replicação, quer dizer, na legislação, e até na questão de mercado, quer dizer, o grande mercado brasileiro é São Paulo. Então, por exemplo, há anos eu defendo que São Paulo tem uma legislação mais rigorosa em relação à indústria automobilística, tanto em relação à poluição quanto à mudança do clima. Que se o mercado está aqui, quer dizer, e eu crio um padrão mais rigoroso, a linha de base vira melhor,
isso se replica no Brasil, o que a Califórnia faz nos Estados Unidos há muito tempo. Então, acho que a Assembleia Legislativa tem um papel muito relevante, tem legislações recentes muito interessantes aqui em São Paulo e quero insistir, quer dizer, a legislação paulista vira referência. Agora, o que é importante é você querer ser líder, é você querer ser referência. Se você quer ser líder, quer ser referência, então você tem que ser criativo, tem que ter um compromisso com uma visão de mundo sustentável. E aí eu acho que São Paulo contribui para o Brasil e para o planeta. Muito bem. Tereza, quiser complementar, mas o que eu tenho em mente aqui é o seguinte também. Dr. Fábio citava anteriormente, eu me lembro de uma fala dele, falando dessa questão do setor rural, por exemplo, né? O diálogo, às vezes, nem sempre não tão fácil, né? Mas, na medida em que você vai percebendo que o clima, o calor vai aumentando, isso reflete na agricultura, então, talvez haja uma abertura também para esse diálogo ser mais efetivo e essas compensações, depende de muito diálogo, né? Em setor público e privado, porque acho que é desse diálogo que vai se construindo aí a legislação a gente já tem, né? Mas essas talvez compensações, né? E seguir a legislação, porque ela já está aí, né? E eu queria acrescentar, assim, um ponto que, pensando em quem nos assiste, né? Que além da responsabilidade empresarial, a gente tem o ESG, a gente tem a Agenda 2030, a gente tem a B3, né? Além de toda essa questão que está mais relacionada às instituições, às organizações, eu acho que tem também um olhar nosso como cidadão, e assim, não é trazer uma hiperresponsabilidade para o cidadão de maneira nenhuma, que eu acho que não é esse o discurso, mas no sentido de um olhar que a gente pensa muito, né? Aquilo, por que não comprar do local? Porque não, que nós vivemos num modelo, principalmente numa cidade como São Paulo, de uma rotina que não nos possibilita, por exemplo, evitar ultraprocessados ou um enlatado que vai ter toda uma logística de transporte, e essa logística de transporte vai implicar em mais emissão de gás de efeito estufa, mas a gente também se permitir, como qualidade de vida, porque a sustentabilidade ela tem uma relação também com a nossa qualidade de vida diária, a gente se permitir questionar os nossos hábitos. Os nossos de consumo. A gente não conseguiu resolver a questão das sacolinhas, né? Cobra, não cobra, o diálogo que foi feito lá atrás, cobra, não cobra. No final está todo mundo usando a sacolinha de mercado, que é um negócio... Eu não consigo desvincular a sacolinha quando a gente vê, sei lá, uma tartaruga. Assim, a gente brinca, mas assim, quando a gente vê esses vídeos, está lá a bichinha enroscada num plástico, né? E as ilhas de plástico são uma coisa extraordinária. Eu fui numa mostra no final de semana aqui na Memorial da América Latina, de um fotógrafo, e mostra na Índia. É uma ilha de plástico, assim, a foto de cima, tem a vegetação, é uma coisa assim... muito lixo e muito plástico, né? Acho que a sociedade está começando a vincular, né? Você vai no mercado, vê no final do ano, aquelas propagandas de refrigerante lindas, né? Tudo maravilhoso, né? Eu olho e falo, poxa, para onde vai tanto plástico assim, né? Eu, pelo menos, estou observando. Eu acho que as pessoas estão também observando isso e vai ser cada vez mais cobrado. Agora, conscientização é tudo. A senhora acha que, a senhora falou na faculdade, precisaria de mais disciplinas, mais tempo sobre o meio ambiente, algo assim, né? No ensino fundamental, a senhora acha que dava para intensificar também? Então, assim, nós temos, né, formalmente, a previsão da Política Nacional de Educação Ambiental, assim, nas nossas grades curriculares. O que eu acho que é importante trazer, assim, eu vejo pelas próprias minhas filhas, né, hoje elas têm gêmeas de 18, mas elas eram pequenas e elas já traziam essa preocupação com a separação dos resíduos, tanto que a gente tem uma faixa etária dos mais jovens muito comprometida com esse tema, mas ao mesmo tempo eu acho que tem essa questão da transição desses jovens para a vida adulta. Desses jovens para ingressando no mercado de trabalho, eles também continuarem profissionalmente defendendo essas bandeiras, né, da sustentabilidade, não só eles entrarem no mercado de trabalho e deixarem esse tema, porque o que eu percebo às vezes que acontece é isso, daí entra no mercado de trabalho, então nós temos... Agora, eu não tenho nenhum levantamento para dizer como é que estão as escolas nacionalmente sobre esse assunto, mas tem muito
a ser feito como que você está fazendo aqui agora, né? Eu espero fazer todo mês, se vocês quiserem, pode vir aqui. O pessoal, aliás, o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente veio aqui recentemente, tanto do município quanto do estado. Quero que venham muito, porque é um tema que precisa ser muito falado recorrentemente, porque o marketing, né, doutor Fábio, está aí. Eu me lembro quando era moleque, só para um parêntese rápido, a gente via propaganda de cigarro e tudo era muito bonito, com as melhores, né, nos melhores lugares. A gente cresceu com isso e formou uma geração com problema de câncer, né, de problema de pulmão. E um dia eu vi no Ministério da Saúde um cartaz e tinha uns jovens bonitos e só um dizer simples assim: a vida pode ser feliz sem cigarro. Eu achei aquilo tão interessante. Falei, tinha que ter muito, porque assim, ao mesmo tempo que a gente é impactado por um marketing muito pesado para consumismo de tudo, o marketing favorável para, digamos, no meio ambiente, teria que ser muito mais intenso em todos os níveis, né? Porque a gente sofre esses efeitos todos os dias. E o que o olho não vê, o coração não sente. Então a gente, de vez em quando, vê um videozinho, o mar cheio de plástico, vê uma tartaruga, não sei o quê. Mas a gente no dia a dia talvez não tenha essa consciência, né, do lixo, do resíduo, do saquinho plástico, enfim, né? E são em todos os níveis, né, doutor Fábio? Não, eu acho que essa questão é interessante, porque o mundo está tentando um acordo internacional sobre plástico nos oceanos. O mundo está tentando com muita dificuldade. Então, quer dizer, porque ele não é mais um problema local. Quer dizer, você corre o risco de ter mais plástico do que peixe nos oceanos, além do que você falou. Sim, acho que até 2050 é uma coisa... A fauna marinha que morre em função da ingestão do plástico, enfim. E aqui no Brasil, eu acho que essa é uma proposta eventualmente para a Assembleia Legislativa, como tem em alguns estados americanos, que é a regulação do plástico. Que você veja, a sacolinha nos supermercados foi uma grande polêmica e a ideia de você cobrar era para diminuir o consumo. E daí você pega até uma coisa interessante, quer dizer, eu moro sozinho, então você vai lá, põe uns produtos no saco plástico, paga em tese para desestimular o consumo, e o que vem de plástico é uma loucura, né? É desnecessário, quer dizer, vem uma embalagem de plástico, você abre a embalagem, tem um outro plástico, depois tem aquele papel que envolve. Você pega uma banana, é um plástico, pega uma maçã, é outro plastiquinho e vai e dá-lhe plástico. Não, e como o plástico está muito barato, quer dizer, eu vou na feira. Na feira, quando você recusa a sacola plástica, o feirante se ofende com você. Mas por que você não quer? Daí você vai lá, né? Olha. Então, eu acho que o que você está colocando, eu acho que voltando à Assembleia Legislativa, eu e a Tereza teremos uma agenda aí, uma licitação sustentável. Estou propondo agora para ela uma política estadual de licitação sustentável, eventualmente. Eu acho também ter uma política estadual de mudança do clima, com alguns compromissos que, na minha opinião, não foram cumpridos aqui em São Paulo. Essa lei é de 2009. E até um assunto que poderia ser debate, quer dizer, uma lei para o Estado de São Paulo regulando o uso do plástico como existe em outros países do mundo e outros estados. Quer dizer, proibindo aquelas sacolas de uso único, você usa uma única vez e joga fora. Quer dizer, tem uma agenda aí que a gente poderia aprofundar, que seria muito interessante a gente vir aqui e até conversar. Sim, com certeza. Com os deputados sobre isso, porque, voltando ao que você me perguntou, São Paulo é exemplo. Se São Paulo aprovar uma lei regulando o uso do plástico, vai ser um exemplo para os países. Outro assunto, por exemplo, é o Código de Obras que eu estava dizendo com a Tereza, né? Quer dizer, o Código de Obras que é municipal, eu vejo a possibilidade da Assembleia pensar num Código de Obras metropolitano, porque a competência de questão metropolitana é do Estado. E por que eu falo isso? Porque a gente está falando do ar-condicionado. O ar-condicionado é um desafio no mundo, porque ele é barato, ele está se tornando mais acessível mesmo no Brasil, com crédito e tal, mas do ponto de vista ambiental, quer dizer, ele não pode ser a única alternativa. Estava dizendo com a Tereza, tem que aumentar o pé direito, ter ventilação e planos diretores também metropolitanos, eu estou falando na Assembleia, porque eu fui constituinte, eu acho que a gente ignorou um pouco a dimensão metropolitana. O Brasil já era um país com regiões metropolitanas. Então, quer dizer, essa é uma agenda de Assembleia, Sim. mais do que uma agenda de Câmara Municipal.
Com certeza, Então, a questão da água, da conexão, principalmente do tratamento do resíduo sólido, que tem que ser tratado regionalmente, né? Então, todas essas são questões que com certeza a gente vai debater e muito só aqui. um minuto, São Paulo tem uma política estadual de resíduos sólidos anterior à política nacional de resíduos sólidos. Sim. E quando vem a política nacional, quer dizer, o impacto psicológico, agora tem uma política nacional, vamos esquecer a política estadual, o que não é real e não é, do ponto de vista constitucional, legítimo. Sim. E a gente já fez muitos debates sobre o resíduo sólido, vamos continuar fazendo aqui porque tem muita novidade. Eu queria agradecer muito Tereza Vilac, doutora em ciência ambiental, também filósofa, advogada, esteve aqui com a gente, e também o Dr. Fábio Feldman, advogado, ambientalista, fundador do SOS Mata Atlântica. Precisa trazer o pessoal do Mata Atlântica aqui também, A hora que né? você quiser, eles são muito acessíveis. Uhum. Muito legal, muito legal. Queria agradecer mais uma vez a vocês aqui e a você que acompanhou a gente aqui, que o tema ambiental é sempre recorrente. Nós temos uma comissão aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para tratar só desse tema de meio ambiente. Temos frentes parlamentares que vêm a sociedade civil também debater e o espaço aqui é aberto para você. Obrigado pela sugestão do tema desta vez e pode rever esse vídeo, essa programação lá no YouTube também, viu? Até a próxima edição.